Olha aí, pessoal, seria uma história surreal se não tivesse acontecido aqui no Brasil, né? A terra onde de tudo acontece, as coisas mais escabrosas, mais absurdas que se possa imaginar. No caso aqui, estamos falando de ninguém menos que Lula, presidente da República, visitando uma fábrica da JBS lá em Mato Grosso do Sul. Pois é, Lula, preso por conta da Operação Lava Jato, visitando uma empresa enrolada na Operação Lava Jato, JBS, lá dos irmãos Joesley e Wesley Batista, né, que acabou tendo mais repercussão depois da saída do PT do poder, na época do Michel Temer, mas que está ali enrolado do mesmo jeito, pertence a essa turma de forma geral, né? E se a coisa por si só já não fosse bizarra o suficiente, o Lula visitando a JBS, indo lá na empresa, né? Se isso por si só já não fosse o suficiente para o grau de bizarrice, o Lula aproveitou a oportunidade para fazer um discurso no qual ele disse que gostaria de punir quem mente, né? O Lula falando isso, ele tem uma moral do caramba para falar sobre mentira, né? Imagina ele punindo ele próprio por conta disso. Seria curioso, seria engraçado de ver. Então vamos conversar sobre esse tema, vamos ouvir o próprio Lula falando a esse respeito, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, isso aconteceu hoje, dia 12 de abril, uma sexta-feira, que é o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, e o Lula esteve então lá no Mato Grosso do Sul para visitar uma das fábricas do pessoal da JBS, lá dos irmãos Joesley e o Wesley Batista ali e tudo mais, né? É numa ocasião especial, que foi o primeiro embarque de carne para a China, né? Então, momento interessante, momento especial ali para a empresa e tudo mais. O Lula fez questão de estar presente lá nessa ocasião para dar essa sua contribuição para o corolário das pérolas petistas, que a gente estava muito acostumado com a Dilma Rousseff antes. O Lula voltou ao poder aí, não está deixando a desejar definitivamente, né? Então, o Lula que de fato fez esse discurso falando sobre um decreto para prender quem mentir, né? Vamos ouvir o próprio Molusco falando a esse respeito, porque é o suficiente. Eu queria dizer o seguinte, esse país precisa apenas de uma coisa, de tranquilidade. Tranquilidade e verdade. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. Porque a gente não pode viver subordinado à mentira. A gente não pode viver subordinado à maldade. A gente não pode ver subordinada à intriga. As pessoas que estão em casa, a mãe, ela quer tranquilidade para cuidar dos seus filhos. Realmente, né? A primeira pessoa que vai presa, se esse decreto for passado, é o próprio Lula. E esse povo todo aqui, o Camburão vai passar, vai levar essa turma toda aqui. Você viu vários nomes bastante conhecidos participando desse evento aqui, né? A própria Simone Tebet, que eu acho que é dali do Mato Grosso do Sul, né? Acho que ela é dessa região mesmo aí e tudo mais, né? Só que bastante curioso o Lula falando isso, falou da questão da própria Operação Lava Jato, inclusive aí e tudo mais, né? Então, fez um discurso, parece que o discurso foi, infelizmente, muito maior, infelizmente para quem estava ali, né? Imagina ficar ouvindo esse cachaceiro falando ali por longos minutos, mas ele fez um discurso, então, falando sobre essa questão mesmo do uso da mentira na política, que deveria ser proibido e tudo mais, né? E aí, uma parte que não aparece aqui, ele disse o seguinte: quando a solidariedade desaparece, a mentira ganha destaque, e não é possível você governar um país do tamanho do Brasil com mentiras, porque a mentira tem perna curta. Você que o diga, né, Lula? É uma questão de tempo, chega uma hora que ela aparece, né? Aí depois vem esse trecho que ele falou aí. Uma grande babaquice o Lula falar nesses termos, né? Falar sobre mentira. Quem é ele para falar sobre isso? O maior mentiroso desse país, um cara reconhecido e que, inclusive, já assumiu o uso de mentira de maneiras políticas, né? Com números fraudados e tudo mais. Ele próprio falou isso. Olha, o pessoal até colocou o vídeo aqui embaixo, né? Mostrando ele falando isso de forma clara, mas é realmente uma coisa, assim, absurda por si só, né? E que se torna ainda, ganha contornos mais grotescos por ser onde foi, na fábrica da JBS, que realmente é uma coisa completamente absurda aí e tudo mais, né? Então, o Lula falou da questão desse acordo que demorou um pouco para acontecer, ou bastante para acontecer, né?
entre a JBS e os chineses para haver exportação de carne lá para a China e tudo mais, né? Então, o frigorífico da JBS já tinha sido vistoriado pelos chineses em 2018 ainda, e aí ele puxou a sardinha pro lado dele, é claro, né? Falando que foi naquele momento em que ele estava injustamente preso na carceragem da Polícia Federal por conta da maior mentira contada nesse país, que a história se encarregará de provar, né? Então tá bom, Lula, vai vendo aí, né? E o mais curioso de tudo, é claro, né, é que em abril de 2017, no ano anterior a essa vistoria citada aí pelo Lula, a vistoria feita pela China aqui e tudo mais, né? A própria JBS assinou um acordo de leniência com a Procuradoria-Geral da República, né? Então, a empresa tomou essa iniciativa aí com base na delação premiada dos próprios irmãos Batista, aí, Wesley e Joesley, né? Você lembra certamente disso, com certeza, e fizeram um acordo para devolver 250 milhões de dinheiros de propina, né? Grana aí que foi utilizada para pagar um monte de políticos aí, né? Principalmente políticos do PT, de acordo com a delação feita por esse pessoal aí, inclusive, né, políticos da época do PT, do núcleo do governo Michel Temer, do Centrão e também do MDB e do PSDB. Ou seja, né, o pessoal da JBS que recebe o Lula aqui falando de mentira e tudo mais, eles corroboraram com a Operação Lava Jato, participaram, colaboraram, fizeram aí a delação premiada, os donos aceitaram um acordo de leniência para pagar a multa e tudo mais, e de fato conseguiram um alívio para as penalidades que seriam impostas, né? Só que aí a coisa acabou não andando para frente, essa delação aí, premiada dos irmãos Batista, suspeitas de obstrução de investigação, omissão de fatos, então não era uma delação completa como deveria ser, tinha muita coisa escondida, obstruída aí nessa história, né? Então, o que a gente pode dizer analisando esse cenário é que o Brasil voltou a ser aquilo que ele era antes, aquele lugar das oportunidades para os bandidos, para os criminosos, para a galera que gosta da roubalheira, da corrupção, né? Para quem gosta de trabalhar a sério, investir, colocar seu dinheiro, arriscar para ganhar dinheiro honesto, esse não é o Brasil de agora, né? Já passou esse Brasil, se é que ele existiu algum dia. Agora, se você quer participar de uma facção criminosa, se você quer ser um político corrupto, meu amigo, esse é o governo ideal para você, o governo da pior estirpe da sociedade brasileira, né? Então, estamos vendo o retrato atual do Brasil. O Lula visitando uma empresa envolvida até o tampo com a Operação Lava Jato, que de acordo com as delações feitas pelos proprietários dessa empresa que estavam presentes, você viu eles no vídeo ali, inclusive, de acordo com a delação desse pessoal, tinha gente do partido do Lula ganhando dinheiro aí por conta de pagamento de propinas e tudo mais, né? Não incriminaram o Lula diretamente, o cara já estava todo enrolado mesmo, não faz muita diferença, mas a verdade é que o partido do Lula, o partido do presidente da República, enrolado até o tampo com gente dessa empresa, e o presidente da República vai lá para ficar babando o ovo da empresa, falar que ela é uma maravilha, é um orgulho para o país aí e tudo mais, e aproveitar para falar mal da Operação Lava Jato e coisas do tipo assim, né? Inclusive falou muito bem do pessoal, de fato, aqui dos irmãos Joesley, né? Falou o seguinte: eu quero cumprimentar Joesley e Wesley, que são herdeiros responsáveis, porque essa empresa se transformou na maior produtora de proteína do mundo. Isso para mim é motivo de orgulho. Olha que vergonha um cara falar isso aqui, um presidente da República falar isso de caras que fizeram depoimentos, delações premiadas, colocando na rodinha ali, colocando na brincadeira gente do partido do governo Lula, provavelmente gente que tá lá ainda, que nem saiu, né? E o Lula tem a coragem, tem a cara de pau de parabenizar esses caras publicamente. Dois sujeitos que foram realmente aí uma das caras da corrupção no Brasil, junto lá com Marcelo Odebrecht, o próprio Léo Pinheiro e outros nomes também, que sempre foram muito próximos do Lula, os campeões nacionais, né? O Ike Batista também. Então, esses irmãos Batista aqui, né, que não tem vínculo com o Ike lá, não. Mas, de fato, eles são a cara da corrupção no Brasil, dessa corrupção que envolve os campeões nacionais, aqueles mega empresários, que tinham acesso muito fácil, muito aberto aos meios políticos e que deitaram e enrolaram durante muito tempo. Teve uma pequena brecha na nossa história aí, uma pequena lacuna que foi preenchida pela Operação Lava Jato, mas isso foi lá no passado. Esquece, isso acabou, a Lava Jato morreu
Esses caras estão soltos aí, livres, leves e soltos, não tiveram que pagar nada, se bobear vão receber indenização do Estado brasileiro aí. O Lula, que participou de todos esses esquemas, está na presidência da República e vai na fábrica dessa empresa aqui, depois de ter xingado o Uber, depois de ter xingado o Elon Musk e vários outros empreendedores aí, empresários de sucesso e tudo mais. O cara vai numa empresa tocada por indivíduos ligados a esquemas de corrupção da política brasileira, vai parabenizar essa empresa, vai parabenizar esses dois caras, esses dois delatores aí, que botaram o nome do PT na rodinha, e ainda vai falar que a Operação Lava Jato foi a maior mentira do Brasil e que se ele pudesse ele mandava prender todos os mentirosos do país. Lula, é só você voltar pra cadeia, você vai cumprir a sua vontade, pelo menos no que se refere a você. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.